Olha que incrível. A gente está na piscina de Shiloah. Aí você vai me dizer, o que é Shiloah, né? Lembra daquela passagem que os discípulos perguntaram para Cristo ao ver uma pessoa cega, quem que pecou, se foi os pais do cego ou o cego, para ser cego? Aí Jesus cuspiu, passou no olho do cego e falou, vai homem, vai e enxerga. E o homem começou a enxergar, isso foi um milagre. Então foi aqui que isso aconteceu, ele falou, vai e lava na piscina de Shiloah, que é esse lugar aqui, tá bom? Tá bom, mundodechico.com, direto de Israel, agora dentro de Jerusalém.